E já a gente vai mostrar o desabafo do Paulo Souza, hein? Paulo Souza, parabéns, irmão. Tamo junto. Paulo Souza desabafou, hein? Os mimimi aí tá foda. Ó, quem também ganhou ontem pela Libertadores foi o Flamengo. Ganhou por 3-1, né, do Tajeres da Argentina, no Maracanã. E o Paulo Souza, depois da vitória do Flamengo, ele fez um desabafo. Ele fez um desabafo na coletiva de imprensa, que eu achei um vitimismo também, desnecessário, mas ele fez um desabafo aí com relação à imprensa, questionando essa situação de falar sobre Jorge Jesus. Pode soltar aí, Boni. Direcionalidade passional por A ou B, por um treinador A ou por um jogador B. Isso é que não me parece ser normal, seja feita não pelo torcedor, mas sim por vocês. Isso não me parece respeitoso. Não estou a falar em termos gerais, estou a falar de uma pequena parte, infelizmente, mas essa faz parte do nosso jogo, entendo-as perfeitamente, mas a nós não nos afeta. Ou seja, somos um grupo que desde o início deixámos claro a nossa ideia de jogo, temos vindo a trabalhar desde o início, que vocês próprios interagiram publicamente pela qualidade do trabalho que se tinha vindo a desenrolar, pelas ideias e, claro, nos processos, como eu lhe disse, para terminar, em processos de construção, tem momentos em que o resultado... O principal, né, dessa sonora do Paulo Souza, dessa declaração, é o seguinte: não é normal terem uma direção passional por um treinador A ou jogador B. Isso não é normal. Não pelo torcedor, mas sim por vocês, imprensa. Não me parece respeitoso. Não é em termos gerais, mas sim uma pequena parte. Vamp, concorda com o Paulo Souza? Concordo. Eu sou Paulo Souza, não sou Flamengo. Aliás, não sou nem Flamengo. Mas o Paulo Souza está bem. Líder do grupo, 6 pontos e pronto. E o Flávio Mimi tá aí. Isso aí, quando fala do Jesus, meu Deus. Bom, então vamos lá. O Vamp já concordou. Eu acho o seguinte: acho sim que o torcedor, como a imprensa, tem direito de analisar o trabalho dele e analisar o trabalho do Jorge Jesus. Tem direito. Eu não acho desrespeitoso. Desrespeitoso seria se ficasse: esse cara tem que cair, esse cara é horroroso, ele não tem que ficar no comando, ele não tem nível pra ficar no Flamengo. Os bastidores aqui, viu? Sim, agora... Essas frases aí. Mas isso é desrespeito. Essas frases... Agora, não é desrespeito você falar, como o Benjamin Bach trouxe a notícia. O Benjamin Bach é amigo do Jorge Jesus. Ele disse: se ligar pro Jorge Jesus hoje, ele quer o Flamengo. E aí, ele até falou numa live comigo no canal Pilhado, que ele diz, ele é apaixonado pelo Flamengo. E aí, eu questionei. Eu falei: ô Benja, mas calma aí, apaixonado pelo Flamengo? Ele renovou com o Flamengo com um salário milionário e foi embora, logo em seguida. Depois, o Flamengo vai atrás dele na Europa, ele enrola, e aí o Flamengo fecha com o Paulo Souza. Também dá pra se questionar. Aí ele: sobre esses bastidores, eu não teria tanta certeza como você de que o Flamengo insistiu tanto pelo Jorge Jesus. Ele disse. E ele diz que ele acha que o Jorge Jesus é apaixonado pelo Flamengo. O que tem de desrespeito um jornalista que tem a informação dizer que hoje o Jorge Jesus aceitaria uma ligação? Desrespeito não tem. Ele pode não se contentar. Agora, é notícia, o jornalista tem que dar notícia. E tem uma pressão, sim. Agora, ficar falando é desrespeitoso, não é. Eu sou eu critico o trabalho do Paulo Souza, eu não prego a queda dele, eu não fico aqui falando, ele tem que cair. Agora, dizer que o Flamengo hoje joga um bom futebol é mentira. Eu vou estar mentindo. Se eu disser hoje que o Flamengo joga bem, o Flamengo tem defeitos claros. O Flamengo não tem saída de bola, o Flamengo tem chutão pra frente constantemente, porque não tem um volante que busque a bola pra sair jogando. O próprio Thiago Maia ontem respondeu a um torcedor nas redes sociais, dizendo que realmente ele mesmo não está se reconhecendo. Agora, quando a bola chega na frente, agora os grandões estão jogando. Aí chegou na frente, eles vão decidir. Você tem Everton Ribeiro, você tem Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esses caras querendo jogar, a bola chegou ali na frente, eles vão decidir, como aconteceu ontem. Agora, também não é um trabalho brilhante do treinador por enquanto. E quando você critica,
você não quer derrubar. Isso também é um vitimismo chato. Ah, já está tentando derrubar treinador. Não. Agora, eu não vou ver um jogo, achar que o Flamengo pode jogar bem melhor e falar, nossa, que trabalho excelente, ganhou de 3-1. Mas você tem que, pelo menos, considerar que é a chegada do cara. Ele não está aí há uma temporada inteira. A gente sabe que pode melhorar mais pela qualidade que ele tem na mão dos jogadores. Mas é um início de caminhada. E eu queria dizer com relação a isso que ele falou, que nós mostramos aqui, a entrevista, que ele pode ser... primeiro que eu achei ele muito legal, porque é comum um treinador responder o seguinte: eu não vejo televisão, eu não leio jornal, eu não ouço rádio. Que eu acho um absurdo um cara responder isso. Quando ele fala o que falou, é óbvio que ele recebe informações ou pelo menos acompanha comentários. Pronto, então ele já está no mundo. Já é uma coisa importante isso, eu acho legal. Ele pode se sentir desconfortável pelo fato de ouvir todo dia, não é desse ou daquele, de muita gente, de torcedores até, embora ele tenha muito apoio de torcida, que ele não está agradando, que o sonho dourado era o Jorge Jesus. Ele pode se sentir desconfortável. Não é nada anormal uma pessoa se sentir desconfortável quando daí a fazer araquiri, tentar um punhal, não é isso que eu estou dizendo, mas ele pode se sentir desconfortável. E vai se sentir mais ainda, Asmar, porque o dia 20 se aproxima. O que é o dia 20? Você sabe que você que é um carnavalesco. É um carnaval. Dia 20, 21, 22, 23 e tem ainda o desfile dos campeões. Das campeãs, no dia 30. Então, tudo isso informa-se que nesse período o Jorge Jesus estará nos nossos braços. Estará aqui no Brasil. Então ele não estará lá na Europa, longe e tal. E ele aqui no Brasil, é óbvio. Aliás, gente importante do Flamengo diz que, por uma questão de cortesia, vai receber o Jorge Jesus. Afinal de contas, ele foi nosso mito aqui. É verdade ou não é? Então isso vai fazer o quê? Vai prosperar. Entendeu? A pessoa abraçado no Marcos Braz, jantando com o Landim. O que vai acontecer? Mas, Vanderlei, eu concordo. Agora, uma coisa é ele se sentir desconfortável. Que eu concordo, ele tem que se sentir. Agora, não se sentir desrespeitado. É a mesma coisa. Quanto comentário que tem aqui, fora pilhado. Eu me sinto desrespeitado. Agora, é a opinião das pessoas. As pessoas têm direito de ter opinião, gente. Agora, desrespeitoso não é desrespeitoso. Você dá uma informação, você comparar trabalhos. Eu concordo, ele tem pouco tempo de trabalho? Tem. Ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo? Pode. Ele tem que ser bancado pela diretoria? Tem, até porque foi a escolha da diretoria. Agora, desrespeitoso, eu também já acho exagero. A pessoa tem direito de comentar o que ela vê ali dentro de campo. E, por enquanto, na minha opinião, Bruno, ele não faz um trabalho brilhante. Você vê muitos erros ainda no Flamengo, principalmente ali na defesa. Então, ser questionado e lembrar um outro treinador... Todo mundo sabia, gente, que o Jorge Jesus desempregado vai ser uma pressão absurda em qualquer treinador do Flamengo. Não só no Paulo Souza. Até por isso muita gente diz, seria bom o Jorge Jesus logo, porque se ele não ganhar, acaba com essa brincadeira, com essa palhaçada. Mas até assim, eu vou colocar o que eu já coloquei ontem na rede social sobre isso, né? Eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que ele tem razão. E não só ele, assim, qualquer um. Eu já vi vários movimentos para derrubar o técnico e começou na imprensa. E não é todo mundo, como ele falou, tem uma parte. E isso acontece. Eu costumo dizer, já falei várias vezes, que muitas das quedas dos técnicos começam nos microfones e nas redes sociais. Que começa aquela coisa, olha, eu não sou a favor, mas se ele não ganhar a próxima, ele vai cair. Olha, eu nem queria, assim, mas a gente sabe como é que é a cultura. Isso acontece. E é aquela coisa, eu vejo jornalista que não gosta do técnico que está lá, principalmente no time dele, que quando perde faz um escândalo na rede social, vai lá e grita, e não sei o quê, que absurdo. Aí quando ganha, silêncio. Isso acontece também. Agora, acontece em qualquer lugar do mundo. Não é só no Brasil. E outra coisa... Não sei, mas aqui acontece bastante. Qual é o salário do Paulo Souza? Sei, deve ser altíssimo. É mais de R$1 milhão. Sim, sim. Se ele ganha mais de R$1 milhão, é porque ele tem que estar pronto para receber pressão. Não, sim, ele não nega, mas ele vai receber pressão. O cara é treinador do Flamengo. Mas ele pode responder. Coisa. A gente tá botando a cara aqui. Sim. A gente ganha para isso. A gente vai ser atacado? Vai. Só que você tem que estar preparado para ser atacado.
Eu não acho que ele pode dizer que ele foi desrespeitado. Ele pode dizer, ele pode responder. Ele pode falar, e o seu trabalho? Sim, Você que tá me criticando, que e o seu desde o trabalho primeiro é dia melhor? que o cara pisou Agora, aqui, estão falando que o Jorge Jesus vai entrar no lugar dele. Desde que o cara pisou no Rio de Janeiro, estão falando, ó, se ele perder, vai entrar o Mas Jorge Jesus. Se ele perder, vai entrar disso. então. Ele veio sabendo disso, ele ganha Então, pra mas isso, pra ser pressionado. mas- Quantas vezes o Abel Ferreira foi pressionado? Exageradamente. E deu a volta por cima e hoje cala todo mundo. E eu acho que o Abel tem toda a razão de odiar a imprensa. Sim. Eu acho que ele tem toda a razão. Se eu fosse o Abel, eu odiaria a imprensa Eu também, se eu sou treinador, eu tava toda a fora em razão. todo mundo. Sim. Agora, desrespeito eu não acho. Como o Dunga também tem toda a razão de odiar a imprensa desde que era jogador. Aquela cena que ele levanta a taça em 94 e xinga todo mundo, muita gente critica ele. Eu, se eu estivesse no lugar dele, xingaria também. Ele tem toda a razão. O que fizeram com ele em 90, e incluo, meu pai tava nisso também. Em 90, o que fizeram com o Dunga foi um absurdo. O Flávio Prado. Simbolizaram nele, num jogador, uma campanha de uma seleção. Driblado pelo Maradona, hein? Sim, e aí em 94 o cara dá a volta por cima e se quer que o cara fale, ó, Desabafa. eu amo todo mundo que me xingou. Desabafa. Ele tem que xingar mesmo, agora ele tá certo. É o Zagallo, Eu vocês acho vão ter que me engolir. O Zagallo, isso, o eles Zagallo, têm razão. vocês vão ter que me engolir. É. Mas eu não tenho nada contra esse tipo de E explosão. sempre existiu. Sempre Sempre existiu. existiu. Sempre a Sempre imprensa existiu. criticou, questionou o treinador. Assim, eu Você sou vai- meio tranquilo, mas se eu fosse treinador, eu ia brigar com a imprensa todo dia. Mas tem cara. Todo dia, não dá. Bruno, mas não são todos que agem assim. Outros não fazem esse tipo de explosão. Por isso que é legal. Cada um é cada um. Cada um. O Paulo Souza, eu acho que não precisava nem mostrar esse desconforto, né? Porque aquilo que a gente fala aqui, esse é um técnico incaível. Incaível pelo valor da multa. Porque é aquele negócio, se você não está contente de mandar o Paulo Souza embora, é 20 milhões, né? Eu acho 20 que foi milhões e meio de reais. 20 milhões. Ele vai embora daqui, toma o primeiro TAP que tiver aí, tá certo? Saindo do galeão e ó, com um pacotinho legal. Ele tem contrato registrado na FIFA, essa coisa toda. Ele não precisava. Agora, eu acho que ele demonstrou desconforto. Eu também não considero desrespeito. Não acho que foi desrespeito, é outra coisa. É muito, muito acima disso. Foi o que aconteceu com o Abel Ferreira. Ali foi desrespeito. Então tem diferenças nas coisas, né? Mas ele está falando lá, ele mostrou que se sente incomodado. Nenhum jogador fala para ele que ama o Jorge Jesus, mas sabe que os caras têm um carinho grande pelo Jorge Jesus. Os dirigentes imaginam, não são tão orelhudos, de chegar pro cara e falar assim, ó, você tá aqui, mas nós amamos mesmo o Jorge Jesus. É aquelas coisas que o cara não ouve, mas o cara sente. Então pode acontecer isso. E aí o time não prospera em campo, uniu o útil ao agradável, nesse sentido. Então depende muito. Talvez essa pressão que aconteceu mostrou que ele está mais forte. A diretoria do Flamengo tem que prestigiar. E os jogadores sentiram aquela mesma coisa que sentiu o elenco do São Paulo num determinado momento, quando estava, entre aspas, desconfortável com a presença do Muricy, e o time entrava em campo e ninguém ligava pro time e cantava o nome do Muricy. Muricy. Você acha que o jogador não ouve? O meu chefe está prestigiado com a massa. Eu vou ter que me coçar. É isso ou não é? Seu Vamp. Mas pô. E aí, ó, é o que o Bruno falou. O cara, desde quando chegou, eu acho que dos portugueses que vai ter mais trabalho é o do Botafogo. O do Botafogo, certeza que o Botafogo aí, mesmo com... Tá gastando, hein? 60 milhões. 60 milhões de Já reais gastou só em 60. reforço. E fechou tudo ontem, né? Fechou, a janela fechou. Eu acho que ele ainda vai ter mais problema do que o próprio Paulo Souza. O Abel já tá firme. O do Corinthians aí tá se acertando. Depende muito de hoje. Mas o Paulo Souza eu acho que vai fazer um bom trabalho no Flamengo. Agora, você sabe que o Paulo Souza, Vampeta, ele parece aquela situação assim, do cara. Enfim, o Pilado diz que entende bem desse assunto. Sabe, quando o cara acaba de arrumar uma namorada Quem nova. entende? Ele falou que Muito. entende. Pegou uma estrela nacional. Uma. Eu peguei 50, não deu nada. Mas você ficou mais na maciola. Aí o cara arruma. O afrodescendente aqui é fera, viu? Tem um bom currículo. Tem. Aí o cara arruma lá uma namorada nova, bonita e tal, não sei o quê. Aí ele vai lá pra um restaurante bacana lá com a namorada nova. Aí ele fala assim, então, isso aqui eu conheci quando eu namorava, enfim, a Joana. Beleza. Aí ele vai lá pra uma praia. Pô, essa praia, eu vim aqui com a Joana. Não sei o quê, eu vim aqui com a Joana. Vai colocar... Pô, a namorada lá fala, e aí?
Desde o dia que o cara chegou aqui, só fala. aí só Mas fala ele nisso. sabia, é isso Mas que eu não falo. É isso, pilhado. Ele Até sabia. o Jesus E ele tem vem que estar pronto para essa pressão. Eu Ele tem que estar pronto para essa pressão, afinal ele é o Paulo Souza. O cara que vai ganhar R$5.000 por mês para dirigir um time, ele não tem direito ninguém tem direito de pressionar o cara que tá pagando mal. Agora você paga R$1 milhão por mês pro cara, ok, o cara já sabe que vai ter um pacote além daquilo que ele pode dar em campo. Porém, o clube que paga tem que ser inteligente para também blindar o cara disso. Se o torcedor pressionar, se a imprensa pressionar, é uma coisa. Agora, se a direção, quer dizer, né, começa a dar margem para que o cara tenha essa dúvida, aí o trabalho vai ficar muito mais difícil. Então, assim, ele está trabalhando mal até agora. Eu não aprovo o trabalho dele. São 3 meses e eu não acho o trabalho dele bom. Não acho, não. Então você concorda comigo? Por enquanto ele não faz um bom trabalho. Por enquanto ele não está fazendo um trabalho bom. Mas eu também acho que é um trabalho quase que um trabalho de ruptura. É um Flamengo mudando a forma de jogar. É um Flamengo fazendo uma mudança geracional. Então tudo isso faz com que o trabalho dele seja muito mais difícil, por exemplo, do que o trabalho do técnico do Galo. Pega um time pronto, então, apoio jogador. Então eu acho que ele está mexendo, inclusive, em alguns vespeiros, né? Gente que está lá, que se sente meio já dono também. Sim, até por isso ele foi muito abraçado pela torcida. E é por isso que é mais difícil também. Ele hoje é abraçado pela torcida. Sim. A torcida tem, inclusive, a hashtag fechado com o Paulo Souza. Por quê? Porque ele expôs problemas que não eram tão expostos antes. E o Jesus, se você falou um negócio que é fundamental, que assim, vamos ver se o Jesus voltar, ele vai ser aquilo. Porque o Jesus, quando voltou pro Benfica, também era um momento parecido. Queremos Jesus, estamos com saudade do Jesus. Depois que ele foi embora, Benfica não ganhou mais nada. Quebrou a cara. E tem uma coisa assim que vai muito do sentimento de cada um. O Abel Ferreira, por exemplo, tomou muita pancada. Quem deu a pancada acha que tinha razão. Assim como se ele estava fazendo uma coisa que estava sendo criticado, quando ele fez, ele achava que ele estava certo no que ele estava fazendo. Aí tem que entender, mesmo que, eu dei essa opinião e eu tenho na minha cabeça muita certeza que eu tô certo nessa crítica. Mas você tem que entender que o cara, ele vai discordar totalmente e vai ficar bravo. Porque ele tá sob pressão. Então, assim, é bem normal. Às vezes acontece na vida pessoal. Esse cara, ele ficou magoado comigo, eu não tive intenção, mas você fez uma coisa que deixou o cara bravo. Então não importa se você tem razão ou não. Você tem que entender como chegou no cara. E aí eu entendo um pouco os técnicos de estar ali todo dia exposto. Mesmo que a gente está aqui todo dia fazendo um programa de televisão sobre futebol. A gente faz críticas e cada um acha que tem razão na crítica que está fazendo. E eu entendo o cara de estar ali todo dia ouvindo alguma coisa e vai falar, peraí, mas eu estou fazendo outra coisa. E ele vai ficar bravo. Então, assim, são funções diferentes. Então eu entendo bem que o cara fique bravo. Quando eu sou criticado, eu não gosto também. Também eu fico bravo. É isso. Quantas vezes, gente? O que eu mais levo aqui no chat é porrada e eu gosto. Eu gosto do debate. Eu não gosto, eu meto bloco. Eu gosto do... Eu gosto. Meto bloco. Eu gosto do debate. Quando é lá no meu canal, eu respondo também. Agora, pra mim não é desrespeito, só isso. Até porque o treinador, ele tem que estar preparado pra isso. Principalmente o cara que chega no Flamengo, maior torcida do Brasil, vindo de um ano que não conquistou títulos de expressão e foi vice de 2 campeonatos importantíssimos. Ele vai ter pressão. E eu acho, inclusive, que o Paulo Souza ainda pode fazer um bom trabalho no Flamengo. Agora, eu não sou obrigado a dizer que ele já faz um bom trabalho no Flamengo. Porque como o Piperno, eu também não acho. Você vê muitas coisas erradas ainda no time do Flamengo. Eu concordo com isso. Você vê o quê, Bruno? Eu concordo com isso, inclusive. Porque é um time muitas vezes desorganizado. É um time muitas vezes que não sai jogando, que dá bicão pra frente, inventa, troca jogador de posição. Isso eu não concordo. Agora, que eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo, eu acho. Agora, como diz o Vamp, a viúva do Jorge Jesus. É impossível quem viu o Flamengo do Jorge Jesus jogar não achar que o Jorge Jesus seria um bom treinador pro Flamengo, gente. Mas vamos definir o que é um bom trabalho também. Aí é uma outra questão. Ser vice-brasileiro e vice-Copa Libertadores é um bom trabalho? Pro torcedor, não. Então.